E aí, gente, beleza? Vamos partir agora para nossa última aula do semestre e também a última aula de eletrostática dessa disciplina, ok? A aula de hoje vai ser sobre potencial elétrico, também conhecido como potencial eletrostático, e, como eu já disse, é o último tópico dessa parte de elétrica, tá certo? O potencial eletrostático, só dando uma introdução rápida, ele possui muitas relações teóricas, conceituais e algébricas com os campos elétricos, e consequentemente também com as forças eletrostáticas, da lei de Coulomb. Que nem eu havia falado na aula passada, os campos elétricos estão muito ligados com o potencial elétrico. A gente antes estava analisando tudo por questão de campos e forças, e agora vai ser basicamente a mesma coisa, só que a gente vai analisar por um outro ponto de vista importante, que é por meio das energias envolvidas ali naquele meio, ok? Então, eh, principalmente, a gente vai ter os campos elétricos como esse armazenamento e transporte, né, dessas quantidades de energia pelo espaço, que são mensuráveis principalmente pelo potencial elétrico e as múltiplas definições lógicas que tem para definir o potencial elétrico. E no final vocês vão ver que tudo isso que a gente está falando é bastante coeso e no final tudo acaba se encaixando. Mas antes, vamos dar uma pequena retomada de algumas coisas sobre o campo elétrico e finalizar o campo a questão dos campos com um pouquinho mais de coisa bastante simples mesmo. Mas para a gente entender o potencial, antes a gente vai ter os campos elétricos como transmissões de quantidade de energia pelo espaço, ok? Não apenas como transmissões à distância de forças, mas também como transmissões de quantidade de energia. E essa quantidade de energia é o que basicamente vão causar as forças, tá certo? Então, essas energias provocam forças sobre as cargas, como a gente já havia visto, e além da carga pontual, outras distribuições de cargas também podem gerar campos elétricos, que nem a gente viu no caso do princípio da superposição. A gente vai ver alguns casos particulares antes da gente proceder, ok? Não só na parte da superposição, como também nas superfícies equipotenciais, que eu falei que não necessariamente as cargas são pontuais, às vezes podem ser corpos extensos, e é disso que a gente vai tratar aqui, ok? Então, antes da gente começar esse tópico final, só para deixar claro aqui, densidade, por definição, é a quantidade de uma grandeza física que está concentrada em uma região do espaço, ok? Seja uma região linear, superficial ou volumétrica, ok? Então, geralmente a densidade é usada para massa, né, da substância, tipo, quanto de massa que tem em uma determinada região do espaço, e geralmente é volumétrica. Mas esse conceito pode ser expandido para outras grandezas físicas e também outros tipos de regiões do espaço, ok? Diferentes quanto ao número de dimensões delas. Bom, então aqui antes, vamos ver algumas situações de corpos que correspondem a esses determinados números de dimensões que eu falei para vocês, certo? Vamos imaginar que essas três imagens aqui são corpos condutores e que estejam carregados eletricamente. Corpos que sejam unidimensionais é como se fossem linhas carregadas, ok? Nesse caso da primeira imagem aqui, a gente tem um fio elétrico comum, e no caso, como a dimensão mais relevante aqui para ele é o comprimento, apenas o comprimento, então a gente tem que o fio elétrico pode ser associado a uma linha condutora carregada, tá certo? Agora, aqui nesse caso, que tem o planeta Terra, né? Seria, imaginando essas camadas do planeta, pode imaginar a camada externa aqui, né? Que é bem fininha e é bem visível. Esses seriam corpos bidimensionais, ok? Que a dimensão mais relevante seria a superfície, a área. Seriam duas dimensões em que a carga estaria distribuída, tá certo? Já corpos tridimensionais seriam corpos sólidos, rígidos, completamente preenchidos no seu espaço interior, ok? E aí seriam volumes carregados. Ah, mas a Terra não é um corpo tridimensional? Sim, mas é porque eu não achei uma imagem bonitinha que pudesse ser uma casca esférica nem nada do tipo, então acabou sendo essa mesma. Mas imaginem que aqui no lugar dessa imagem tá só essa casquinha mais externa aqui, beleza? E ela tá carregada. Enfim, para as equações de densidade de carga, então, que vão terminar essa questão do campo elétrico aqui para a gente tem três equações diferentes que definem cada um desses corpos.
certo? Em que a densidade linear de carga é a quantidade de carga distribuída em um comprimento. A densidade superficial de carga é uma quantidade de carga distribuída por uma área. E a densidade volumétrica de carga é uma quantidade de carga dividida por um volume, certo? Essa questão das dimensões, do número de dimensões, vocês já viram coisas análogas a isso quando a gente estudou dilatação, principalmente, né? Mas é basicamente o mesmo conceito. Tipo, vocês têm alguma coisa que se refere a um determinado número de dimensões, ok? Tal que a densidade linear seja dos unidimensionais, a densidade superficial seja dos bidimensionais e a densidade volumétrica seja dos tridimensionais, ok? Então, aqui eu já coloquei até uma anotação que diz que o campo elétrico no interior dos corpos ele vai ser sempre nulo, tá certo? No caso dos corpos condutores. Isso é uma coisa que eu falei na aula passada, eu expliquei mais ou menos por quê, mas eu não só vou explicar de novo, como também eu vou dar duas definições. Uma agora, de novo, pela parte do campo elétrico, e depois, mais para frente, ainda nessa aula, por questões de potencial elétrico, tá certo? Então, vamos lá. Quando a gente diz que um corpo está carregado eletricamente e que as cargas estão em repouso, né, no caso dos condutores, significa que elas vão estar igualmente distribuídas por toda a superfície externa do corpo, tá certo? A menos que o corpo não tenha uma simetria muito boa ou possua o que a gente chama de pontas, né? Nesse caso aqui seria mais ou menos uma ponta de um corpo tridimensional. Agora sim pode considerar essa parte tridimensional, tá? Nesse caso aqui que tem uma ponta, teria uma diferença de distribuição de cargas e tudo mais. Mas, independente disso, de ter a mesma quantidade ou não, o interior desse corpo vai ter um campo elétrico nulo. Por quê? Porque se o campo elétrico não fosse nulo, isso implicaria que existiriam forças atuando ali dentro. E se existissem forças, então haveria o movimento das cargas. Portanto, não seria um equilíbrio eletrostático, elas estariam em movimento, tá certo? Então, isso é uma coisa que vale a pena ser ressaltada, porque mais pra frente vai fazer um sentido de uma outra maneira, que nem eu falei, tipo, essa aula aqui sobre potencial vai retomar muitas e muitas coisas que a gente já viu já nas aulas anteriores, só que vendo de um ponto de vista diferente, tá certo? Para quem assistiu a aula adicional número 5, a questão das pontas e da densidade de carga, que as cargas ficam mais concentradas nas pontas, isso também é basicamente o que acontece um pouquinho nas nuvens de tempestade, tá certo? Quando elas estão prestes a disparar um raio para a Terra, é porque a carga está se acumulando em algum pontinho, tá certo? Ah, aqui eu coloquei uma imagem que não é uma foto, não é uma foto exatamente, é uma ilustração. Mas essa imagem aqui representa uma coisa que eu vou falar bastante disso com vocês mais pra frente, quando a gente chegar na parte de física moderna. Mas isso daí é o que seria a representação moderna do átomo. É a mais aceita possível, na atualidade, né, basicamente. Notem que o átomo ele é representado hoje como um núcleo concentrado, né, com as suas cargas, e aqui ao redor dele tem toda uma nuvem eletrônica, onde ficam os elétrons. Ok? Isso daqui não é mais uma coisa tão bem definida quanto a gente achava que era alguns séculos atrás, basicamente. Que o elétron orbita certinho aqui, faz um círculozinho aqui, uma elipsezinha ali e fica bonitinho. Não, tipo, aquilo lá são modelos atômicos já ultrapassados, né? Os mais modernos falam sobre essa nuvem eletrônica onde o elétron tá os elétrons de um átomo estão distribuídos em algum lugar aqui dentro, tá certo? Por que eu coloquei isso aqui? Porque o fato de existir essa incerteza, essa probabilidade e não certeza, né, na posição do elétron, por exemplo, isso daqui faz com que o átomo possa ser considerado, de certa forma, como um análogo a esse terceiro caso aqui, tá certo? De uma densidade volumétrica de carga. Aqui dentro você sabe que tem os elétrons, eles estão em algum lugar aqui dentro, e você tem um volume, tá? Tipo, isso daqui é uma coisa tridimensional, é uma esfera, tá certo? É uma região do espaço. Então, você tem uma certa densidade de carga aqui dentro, ok? Que vai representar
a carga é distribuída nesse espaço sem saber exatamente como ou onde, tá? Mas ainda assim é distribuída aqui em algum lugar. Foi só um pequeno adendo, achei que seria curioso para vocês verem e talvez dar um pouco de hype para quando chegar nessa parte. Bom, então, e com isso a gente termina a parte de campos elétricos, né, em geral, e tudo que viria antes disso, e a gente parte para a última parte de fato da eletrostática, que é o conceito de potencial elétrico e voltagem, tá certo? A partir disso, a gente pode definir muito melhor o que é o potencial eletrostático, de um jeito muito mais, como que eu posso dizer, muito mais ilustrativo. Apesar do nome parecer, é, o potencial elétrico não é a mesma coisa que energia potencial. Ok? Eu vou diferenciar isso para vocês matematicamente também e conceitualmente mais para frente, mas o potencial eletrostático ele diz respeito à quantidade de energia, pode ser energia potencial ou não, que uma região armazena por unidade de carga. Ou seja, o potencial ele é a energia que está disponível em uma região do espaço, ok? Assim como energia, só que o potencial se refere às cargas elétricas. Então, tipo, para uma determinada carga que esteja nessa região, está disponível certa quantidade de potencial elétrico, ok? Tantos, medido em volts, né? Tantos volts de potencial para aquela carga, beleza? Ou seja, para uma certa quantidade de carga presente em uma zona do espaço, com potencial elétrico acumulado nessa região, essa carga adquire uma energia. Essa energia vai depender do potencial elétrico que está acumulado naquela região. Então agora é a parte que a gente retoma aquela coisa do campo elétrico no interior de um corpo ser nulo. Só que agora olhando por essa questão de energias. Imaginem que se não existe campo elétrico ali dentro, significa que o campo elétrico sendo a nossa, como que eu falei? A palavra fugiu. Ah, perdão. O transporte de energia pelo espaço, né? Através do potencial elétrico. Se não existe campo ali dentro, significa que não há transporte de energia. Se não há transporte de energia, quer dizer que toda a parte no interior de um corpo condutor. Eu vou até voltar aqui para ver se fica um pouco mais visível isso. Aqui. Opa. Aqui. Toda essa parte que está dentro desse corpo condutor aqui, se não tem um transporte de energia, significa que o potencial elétrico aqui dentro é constante. Não existindo diferença de potencial, que é uma coisa que eu vou explicar melhor mais para frente, não existindo essa diferença de energia entre dois pontos, não vai haver uma força que vai ser transportada de um ponto a outro dentro do corpo. Ou seja, no formato de força, né? Portanto, não vai haver movimento de cargas. Por quê? Porque a energia aqui dentro é uma constante. Ela pode ser nula ou não, mas não importa. É uma energia constante, certo? O que caracteriza uma força é o fato de você estar transferindo energia de um corpo para outro, ou de uma entidade física genérica para outra, certo? Ou seja, a força nada mais é do que a transferência de energia, que só é possível se existe uma diferença, certo? No caso, se o potencial é um acúmulo regional de energia por carga, e não existe diferença de potencial em nenhum ponto aqui dentro, porque ele é constante, porque não tem campo elétrico, ou então não vai ter força, simplesmente não vai ter força e as cargas não vão continuar se movendo, tá certo? Então aí o equilíbrio eletrostático pode ser reescrito, em função do potencial, como um potencial constante naquele lugar, tá certo? Eu falei na aula passada que eu ia explicar pra vocês um negócio muito interessante, que eu, pelo menos eu acho muito legal, mas. Mas não, né? E eu acho que eu vou explicar exatamente agora. Se chama gaiola de Faraday. Desculpa, eu fico um pouco empolgado. Mas quando eu falei do Michael Faraday, ele foi um cientista. Ele foi um cientista de uma importância imensurável para a física. Imensurável, certo? Apesar de ele não ter condições financeiras de poder formalizar, de ter acesso ao conhecimento acadêmico, né, e poder formalizar suas descobertas, tudo que ele descobriu experimentalmente, né, não pode ser reduzido por isso, porque é de uma importância extrema para a eletricidade.
extrema. Não é exagero dizer que ele foi um dos maiores experimentalistas da história da física. Eu vou falar dele quando a gente chegar em magnetismo, principalmente. Mas o Faraday, ele criou um dispositivo. Na verdade, não era bem um dispositivo, era uma simples cobertura de metal mesmo. Por isso que é chamado de gaiola de Faraday. E quando ele incidia eletricidade dentro dessa gaiola, tipo, ele jogava raios na gaiola, era possível perceber que o interior da gaiola era basicamente. Se formava um campo elétrico nulo, certo? O potencial lá dentro era constante. Isso porque, quando ele despejava uma carga elétrica na superfície da gaiola, que era condutora, tá certo? As gaiolas de Faraday são formadas por materiais condutores, se podia perceber que tinha aquele efeito que eu estava explicando aqui para vocês, de que o campo elétrico no interior é nulo, o potencial é constante, então ali dentro não tem movimento de cargas. Se não tem movimento de cargas, basicamente quem está dentro da gaiola, por mais que literalmente veja o raio atingindo a gaiola, tipo, a 2 centímetros da cara da pessoa, a pessoa não vai tomar choque. Ela não vai sentir nada, sabe? Uma coisa uma aplicação disso na vida real é uma recomendação de segurança de unidades profissionais, né? Que falam que quando você está dentro de um carro, ou um ônibus, ou qualquer coisa assim, e tá chovendo, aí que acaba caindo um relâmpago em cima do seu veículo, não é viável que você abra a porta ou, menos ainda, pise no chão, certo? Apesar de que você não vai provavelmente sobreviver a ponto de pisar no chão se você tocar na porta. Porque o carro ele tem uma superfície externa metálica. Se é uma superfície externa metálica, ou seja, condutora de eletricidade, o raio foi uma descarga que atingiu o carro, então ele se tornou uma gaiola de Faraday. Ele está carregado eletricamente, isolado do solo, porque o contato do carro com o solo é pela borracha, a borracha é um isolante, ela não conduz. Então as cargas ficam distribuídas pela superfície externa do carro. E se você encosta na porta para tentar sair, por exemplo, você acaba criando meio que um fio terra para as cargas e aí sim você toma choque, certo? Então, tipo, se você tá dentro desse veículo e acaba caindo um raio desse veículo, não vai acontecer nada se você não fizer nada. Tipo, literalmente, vai ficar tudo bem, certo? E isso é uma das recomendações que façam, que, tipo, não tentem abrir a porta, não façam nada, não encostem na janela, né? Justamente por causa disso, para que vocês não tomem de fato o choque do relâmpago. Porque se vocês não tocarem, aí de fato não vai acontecer nada, certo? Mas se tocar, aí vai ser como se vocês tivessem levado o choque do relâmpago em si, tá certo? Então, tá aí a gaiola de Faraday para vocês, um experimento interessantíssimo. Vou colocar isso no resumo dessa aula, inclusive. Mas é uma coisa assim que você olha e você, a princípio, você não acredita. Porque basicamente você vê a pessoa dentro de uma superfície condutora e a superfície tá levando choque, certo? Mas a pessoa, ela não vai acontecer nada com ela, certo? É uma coisa muito da hora. Eu acho que isso apareceu em filme, inclusive. Se eu não me engano, foi Aprendiz de Feiticeiro. O cara, ele ficava tocando na guitarra e aí ele... É tipo aqueles instrumentos, aqueles mecanismos que você toca e a frequência da oscilação gera uma determinada quantidade de descarga elétrica, daí faz som. Basicamente você tá tocando por descargas elétricas, é um negócio muito louco, é muito da hora. Acho que é em Aprendiz de Feiticeiro que aparece uma gaiola de Faraday. É muito legal, é de verdade mesmo. Então, só pra dar uma. Pra gente retomar, né? Vamos falar um pouquinho da história do potencial. Ele foi descoberto, né? Foi teorizado pelo Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta, ok? Do século XVIII, meio do século XVIII até o começo do século XIX, que foi um cientista italiano que inventou a pilha voltaica em 1799. Ele também descobriu o metano, que é o CH4, e fez trabalhos pioneiros na física elétrica, tal como relacionou ela com a química em diversos momentos, porque ele inventou a pilha voltaica, certo? Então ele também pode ser considerado um dos criadores da eletroquímica.
E os seus trabalhos inspiraram demais cientistas da sua época a atuarem nessa área. Lembrando que esse tempo que ele viveu, dos séculos 18 e 19, eram tempos que a eletricidade ela estava mais ou menos surgindo ainda. É por isso que geralmente esse é o último tópico estudado da física clássica, porque não só é considerado um dos mais novos da física clássica, não só porque é um dos mais, entre aspas, difíceis, mas também porque é um dos mais recentes, certo? Então tudo que tem a ver com eletricidade é bastante novo até. Não tão novo assim, tem mais de 150 anos, mas bom, vocês entenderam. E por causa do nome dele, Volta, é que foi dado em homenagem à voltagem, né? Que é a unidade de medida do potencial. Vocês também vão ver que o potencial é representado pela letra V, além de tudo, né? E só uma curiosidade que acho que não é tão relevante, mas pelo menos é aqui pra gente, né? Mas o Volta, se eu não me engano, ele era bastante amigo do Napoleão Bonaparte, e é por isso que ele tinha bastante recurso para poder fazer os experimentos dele, né? Se eu não me engano, era alguma coisa mais ou menos assim. Mas eu lembro que ele tinha uma certa influência política, até por causa por causa não. E isso era o que dava para ele capital para poder fazer esses experimentos com eletricidade e químicos, ok? Então, partindo para as principais equações que vão descrever ou envolver de maneira geral o potencial eletrostático, não é uma só, ok? E todas elas basicamente têm algum tipo de importância muito grande nas suas partes, e de certa forma todas as equações são interligadas, ok? Pelos conceitos que a gente estava falando aqui agora há pouco. No caso, o potencial elétrico ele é representado pela letra V e ele pode ser descrito de muitas maneiras, relacionando o potencial a muitas ideias. E, à primeira vista, essas ideias são distintas, né, como vocês podem ver aí pelas equações, que são três. O potencial elétrico é definido como V é igual ao campo elétrico vezes uma distância que se percorre entre a carga fonte e um ponto de referência, que se vocês pegam a expressão do campo elétrico e substituem, fica KQ1, a constante eletrostática vezes a carga fonte, dividido pela distância, era distância ao quadrado, mas agora está só a distância, né? Porque aqui está multiplicado. Cortou o quadrado com esse D. Eu estava chamando de R, mas se vocês quiserem chamar de R ou de D, tanto faz, ok? O que importa é representar a distância. Então a primeira equação descreve o potencial como a energia transferida, transportada pelo campo elétrico. Aqui na segunda equação é que o trabalho realizado é sempre igual a uma força vezes um deslocamento, coisa que vocês devem ter visto já na parte de trabalho de forças. E isso pode ser reescrito, se vocês pegarem a expressão aqui da força e substituir e tudo mais, vocês podem reescrever isso como o potencial vezes a carga sobre a qual ele está atuando, certo? Por isso que aqui está Q2 e aqui está Q1. Aqui é a carga fonte e aqui é a carga sobre a qual ele está atuando. Ou seja, descreve o potencial como a energia que vai ser usada vai ser transferida para uma carga caso ela seja colocada em alguma região do espaço com esse potencial, tá certo? Por isso aqui um trabalho, que é uma unidade de energia. E, por fim, o potencial é descrito, na verdade, pela diferença entre dois potenciais diferentes, ok? Duas regiões do espaço que possuem potenciais eletrostáticos diferentes, e essa diferença é chamada de tensão elétrica, ou U, ok? Isso é uma coisa que eu vou reforçar bastante com vocês no segundo semestre, porque essa tensão elétrica é a chave do conteúdo que a gente vai ver depois de eletrostática, tá certo? Então, por enquanto, vamos só mais ficar na menção mesmo e explicar o que significam as equações, e depois eu aprofundo bastante disso com vocês. Então, em uma rápida análise aqui, pela primeira equação, que o potencial é igual ao campo elétrico vezes uma distância, a gente tem uma definição de como essa energia transportada pelo campo elétrico se propaga pelo espaço, que quanto maior for a distância desse ponto de referência até a carga fonte, menor vai ser a intensidade do campo. E quanto menor for a distância
entre esse ponto de referência e a carga fonte, maior vai ser a intensidade do campo, tá certo? Então, a partir disso, a gente pode deduzir também a equação seguinte, eu vou explicar um pouquinho para vocês no próximo slide, mas basicamente isso daqui também está falando sobre as superfícies equipotenciais. Lembram quando eu falei que as superfícies equipotenciais eram regiões que tinham potencial eletrostático igual? Bom, e às vezes também o campo elétrico? Bom, de fato, elas são definidas por terem um igual V, ok? E às vezes o campo elétrico. Não necessariamente, porque vai depender da distância que, se tiver, por exemplo, num princípio de superposição, né, com várias carguinhas apontando, a distância que esse ponto de referência está das cargas pode interferir no campo elétrico dali. Mas o que importa é que o potencial vai ser de fato igual, ok? Então, aquelas duas equações em sintonia, que é essa daqui em sintonia com a próxima, dá a relação da gente, perdão, dá a relação pra gente do potencial elétrico com a energia, tá bom? Que diz que o trabalho vai ser uma carga de referência sobre a qual vai estar atuando, vezes o potencial elétrico, ok? Que, se tiver um outro potencial elétrico, aí ele deve ser reescrito como U, ok? Como uma tensão, que é a diferença de potencial. Porque a tensão, sendo ela a diferença de potencial e não o potencial em si, é como se o U fosse um ΔV, basicamente. Se o U fosse zero, se o potencial fosse constante, certo? Aí não haveria trabalho realizado sobre essa partícula, essa carga, tá certo? Isso está de acordo com o conceito de potencial elétrico. Eu acabei de explicar isso um pouco precipitado, mas uma outra parte que também está de acordo com o conceito de potencial é que isso é uma energia que vai ser transferida para uma carga caso ela seja colocada em uma região com um potencial elétrico, ok? E com isso, portanto, vejam só onde a gente chegou. Agora a gente conseguiu relacionar as interações elétricas entre duas cargas diferentes por meio das forças, né? Antes das forças até por aquela regrinha de sinais iguais se repelem, sinais diferentes se aproximam. Então tinha isso, aí depois relacionamos por forças, depois por campos, depois por potenciais e agora também por energias, certo? Então tudo isso que a gente está falando são explicações diferentes para a mesma coisa, certo? De caracterizações diferentes que são importantíssimas para a física, porque às vezes um recurso ele acaba sendo limitado de certa maneira. Então você precisa estudar ele por outro ponto de vista, sabe? E isso faz sentido. A questão de equilíbrio da natureza, às vezes é tudo muito caótico. Então, dependendo de como você estuda, algumas coisas podem ser facilitadas por outras abordagens, tá certo? E todas essas aqui, então, agora foram devidamente encaixadas uma na outra por fim, ok? E aqui nesse próximo slide, vou falar para vocês sobre como o potencial elétrico, ele, apesar de ser uma grandeza escalar, que é diferente do campo e da força, que são vetoriais, o princípio da superposição também é válido e atua no potencial elétrico, só de uma forma um pouco diferente, mas ainda assim atua, ok? Agora, o potencial resultante em um ponto, ele já não é mais a soma vetorial, já que a gente está tratando de um escalar, ele é simplesmente uma soma algébrica, ok? Então, se em um determinado ponto do espaço tem várias cargas, ok? E essas cargas estão atuando, várias cargas ao redor, no caso. E aí essas cargas estão atuando em cima desse ponto. Aí uma gera 7 volts, uma gera menos 4 volts, uma gera 1 volt. O potencial elétrico resultante naquele ponto vai ser a soma de todos esses. 7, menos 4, mais 1, tá certo? E assim por diante. Então, o princípio da superposição, mais uma vez, a gente supõe que tem muitas fontes de campo elétrico espalhadas, tá certo? Que estão gerando uma influência em um único ponto P do espaço. E assim a gente tem essa expressão aqui que basicamente diz que o potencial no ponto P é a somatória dos potenciais das cargas individualmente. Assim, a diferença de potencial, que é também chamada de DDP, ok? Abreviadamente, pode ser conhecida como tensão elétrica U.
e ela é diferente do potencial elétrico atuante, ela é a diferença do potencial elétrico atuante em dois pontos do espaço. Perdão, me confundi. Ou seja, a tensão elétrica vai ser o potencial no ponto B menos o potencial no ponto A. Por isso que eu falei que a tensão ela poderia ser vista como um ΔV, entendem? Porque é basicamente isso mesmo. Então, essa diferença de potencial, ou seja, uma diferença de energia acumulada entre dois pontos, ela vai causar forças elétricas que vão causar o movimento das cargas entre esses dois pontos, ok? E a gente vai estudar DDP melhor em aulas posteriores. E com isso, pessoal, a gente termina a eletrostática. Porque, vejam só, como o nome já diz, e a gente chegou a falar sobre isso nas primeiras aulas, a eletrostática se resume em estudar as cargas quando elas estão paradas, certo? Ou a gente não se preocupa com o movimento que vai ocorrer em algum outro instante, senão um momento de referência, né? Geralmente é um momento de repouso. Tipo assim, calcule a força resultante sobre uma carga. Beleza, calcula. Tá, mas tem uma força resultante, então por que ela não está se movendo? Não interessa. Tipo, ela vai se mover e o que vai acontecer depois disso não era interessante até esse momento, porque é disso que trata a eletrostática, certo? Sobre as cargas em repouso. O que acontece depois ou antes ou em qualquer momento que tenha movimento não é interessante pra gente. Então, com tantos fatores que agora a eletrostática impõe que explicam o movimento das cargas, né, forças, campos, potenciais, energias, o próximo passo já não é mais para as cargas paradas, tá certo? A partir de agora, entra no conceito das cargas em movimento, que é a chamada eletrodinâmica, ok? E isso, o nascimento da termodinâmica vem com a tensão elétrica, basicamente, tá certo? A diferença de potencial. Porque, é aquilo que eu falei, a diferença de potencial, ela vai gerar uma força que vai gerar o movimento das cargas, e estando elas em movimento, já não é mais a área da eletrostática, ok? Então, deixa eu ver uma coisa. Ah, tá, ok. Só para uma nota de referência, quando eu coloquei aqui, olha, aqui, quando eu coloquei que o trabalho é igual a Q2 vezes V, que é igual a Q2 vezes U, vocês podem falar, tipo, mas o U não é um delta V, né? Por que tá igual a V aqui, então? Porque é uma coisa que eu expliquei aqui nesse slide, mas é comum a gente considerar que um potencial num ponto A qualquer é zero, né? Em um ponto arbitrário é zero, e assim a diferença de potencial, tensão, é igual ao potencial por si só, naquele ponto, entendeu? Que é igual ao VB, no caso. Então, tipo, se você tem um ponto que tem 3 volts de potencial, ele tem 3 volts de potencial em relação a algum ponto, né? Na verdade, esse ponto é o infinito, mas, tipo assim, vamos considerar que tem uma região do espaço, duas regiões do espaço. Uma delas tem 3 volts de potencial e a outra tem 0 volts, né? Quando a gente fala, tipo, tem tantos volts, é em relação ao infinito. Eu explico isso melhor mais pra frente. Mas, entre essas duas regiões, né, a de 3 e a de 0, tem uma diferença de potencial de 3 volts, certo? Aí você geralmente acaba considerando só que tem a região de 3 só, porque o potencial de A é zero, e assim o potencial resultante é igual à tensão, tá certo? Mas é só uma questão de referencial mesmo, só para facilitar as contas, tá certo? Quando as duas regiões tiverem uma diferença de potencial que não é zero, que um dos potenciais não seja zero, aí sim tem que fazer o delta, né? A subtração, para descobrir a diferença de potencial entre eles, ok? Mas caso contrário, pode adotar zero mesmo e é isso. Beleza? Então, para finalizar essa aula e todo o assunto de eletrostática, vamos fazer dois exercíciozinhos aqui, um relacionado às densidades de carga e o outro relacionado ao potencial em si, ok? Então, nesse primeiro, vamos supor uma carga que seja equivalente a 10 Coulomb e ela está distribuída uniformemente por um cabo elétrico que tem 4 metros de comprimento, tá certo? Na letra A, vamos determinar a densidade linear da carga desse fio, ok? E, bom, vamos deixar para ler a letra B depois. Então, fazendo aqui na letra A, a gente tem que a densidade linear lambda é igual à carga distribuída por todo o comprimento, Q sobre L, ou seja, 10 Coulomb dividido por 4 metros de comprimento. E assim a gente tem que a densidade linear de carga é de 2,5 Coulomb por metro, beleza? Nesse caso aqui. Agora, na letra B, se esse comprimento de 4 metros equivale ao diâmetro de uma esfera, determine a sua densidade superficial de carga, caso a carga esteja distribuída pela área externa,
dessa esfera, né? E a sua densidade volumétrica de carga, caso essa carga esteja distribuída por todo o seu volume. Então, na primeira situação, uma densidade superficial, né, uma carga distribuída em uma área, a gente tem a carga de 10 Coulomb e a área da esfera 4πr ao quadrado, em que 4, bom, mantém aqui, né, o π 3,14 e o raio é o diâmetro dividido por 2. A gente supôs que aquele comprimento de 4 metros é o diâmetro, então o raio é o diâmetro dividido por 2, 4 dividido por 2, isso tudo ao quadrado. Então, fazendo as contas, a gente tem 10 dividido por isso daqui vai dar 4, vai multiplicar com esse primeiro 4 aqui, vai ficar 16. E o 3,14 do π. E isso vai dar pra gente que a densidade superficial, nesse caso, é aproximadamente de 0,2 Coulomb por metro quadrado. Beleza? E, considerando então que agora é um volume e não uma área, supondo que a carga está distribuída por toda a esfera, incluindo o interior dela, agora vai ser a carga distribuída pelo volume. A equação do volume da esfera é de 4/3 de πr ao cubo, beleza? Então, esse 3 que está dividindo no denominador, ele vai aqui para cima multiplicando, né? Vai ficar 30 ao invés de 10. E 4πr ao cubo. 4π, diâmetro dividido por 2 ao cubo. Então, fazendo as continhas de novo, a gente tem que nossa densidade volumétrica seria de 0,3 Coulomb por metro cúbico. Beleza? Então, aqui estão as respostas do nosso exercíciozinho. E, por fim, um exercício sobre potencial em si, ok? Vamos imaginar uma carga fonte de 3 megacoulomb, ou seja, 3 vezes 10 elevado a sexta coulomb, que é igual a 3 milhões de coulomb. Ela está localizada na origem do plano cartesiano, conforme mostra a figura. Vamos calcular para cada um dos pontos que estão referenciados nessa figurinha aqui, né? Tá aqui na origem. Vamos calcular para o ponto A e para o ponto B. Letra A, o módulo do campo elétrico resultante. Bom, vamos lá então. O campo elétrico ele é definido como Kq dividido por R ao quadrado. A constante K é 9 vezes 10 a nona. A carga fonte por si só é 3 vezes 10 elevado a sexta. E a distância entre esse daqui e o ponto A é basicamente 5, né? Porque aqui está no 0, 0 e aqui está no 5, 0, falando em coordenadas, né? Então, tem 5 metros de distância, beleza? 5 ao quadrado. Assim, a gente tem 3 vezes 9, 27, 5 ao quadrado, 25, 10 a nona multiplicado por 10 é sexta, 10 elevado a 15 volt por metro. Essa daqui é uma outra unidade possível para campo elétrico, beleza? Ela poderia ser Newton por Coulomb também, dá na mesma. E, fazendo a mesma coisa agora entre a carguinha e o ponto B, a gente tem aqui o Kqzão por R ao quadrado de novo, né? E o K tem de novo o valor de 9 vezes 10 a nona. A carga Qzão, 3 vezes 10 elevado a sexta, mais uma vez. E o R ao quadrado, a distância ao quadrado. Aqui a gente usaria Pitágoras, né? Porque é uma diagonal. No caso, usando o teorema de Pitágoras, a gente tem que esse cateto aqui vale 3 e esse cateto aqui vale 4. Ok? Como está indicado aqui nas coordenadas. Então, a distância ao quadrado vai ser 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Beleza? Para quem já tem um pouco mais de prática com o teorema de Pitágoras, vai ver que esse daqui é tipicamente um triângulo, um dos triângulos fundamentais do Pitágoras, né? Que a diagonal vai acabar dando 5 de comprimento e 5 ao quadrado vai acabar dando 25 aqui de novo. Mas se vocês quiserem fazer 3 ao quadrado e somar com 4 ao quadrado, também vai dar na mesma. E aí vocês vão ter que o campo elétrico em B é 27 por 25 vezes 10 elevado a 15 volt por metro. Beleza? E vejam que deu exatamente o mesmo campo no ponto A. Por quê? Porque a carga geradora é a mesma e eles estão a uma distância igual da carga. Portanto, o campo elétrico nesses dois pontos é igual. Ok? Então, a letra B agora. O potencial elétrico de cada um desses pontos. O potencial, vocês podem fazer pelo Kq por R, ou vocês poderiam só pegar e multiplicar o campo pela distância, tá certo? Tanto faz. Mas, por qualquer um dos dois jeitos, vocês vão ter aqui
um potencial igual nas duas situações, quando fazem as continhas. O K substitui por 9 vezes 10 a nona, o Q é o valor da carga, de 3 vezes 10 a sexta, e a distância R é 5, como a gente tinha falado aqui. Ou seja, 27 dividido por 5 vezes 10 elevado a quinta volt por... Opa, aqui eu coloquei errado, é só volt só, tá bom? Porque é potencial, é unidade de potencial. Mas eu vou corrigir isso daqui na hora de passar os slides para vocês. Então, a gente tem o potencial nesses dois pontos, é um potencial igual, ok? Portanto, a diferença de potencial entre os dois pontos, que está sendo pedida aqui, é o U, a tensão elétrica, que é uma coisa menos a outra, que é uma coisa menos ela mesma, no caso, né? Então, a diferença de potencial é de zero. Não tem diferença de potencial entre os pontos A e B nessa situação aqui. E, portanto, a energia realizada sobre uma carga de 10 Coulomb para ir entre esses dois pontos vai ser, pela fórmula do trabalho aqui, né? Trabalho sendo o valor da carga vezes a diferença de potencial entre eles, vai ser de 10 vezes zero, ok? Ou seja, o trabalho necessário para mover é de 0 joule, beleza? Vocês percebam que a letra C e a letra D evidenciam, todas as letras evidenciam, né, mas principalmente a C e a D, que os pontos A e B, eles fazem parte de uma mesma superfície equipotencial, certo? Que é gerada pela carguinha ali na origem. Os dois, eles estão em lugares com potenciais iguais, e por causa dessa não diferença de potencial, nenhuma força elétrica vai atuar para transportar um corpo daqui para cá, por exemplo, ou vice-versa, ok? E é por isso que essas respostas aqui deram zero. Beleza? Então, é isso, pessoal. Esses foram os conteúdos e os exercícios. Essa é uma aula um pouquinho pesada, eu sei disso, ela tem bastante conceito. Mas qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem sempre me mandar mensagem. Boas férias, bons estudos, bom descanso. Fiquem em casa, se cuidem, se protejam. E a gente se vê assim que possível. Beleza? Falou!